Com o que a gente aprendeu até agora, já dá para fazer muita matéria interessante usando bancos de dados públicos. A gente vai mostrar isso entrando aqui no site da Transparência do Senado, indo ali em dados abertos e pegando os dados dos gastos normais dos senadores com a cota para exercício da atividade parlamentar. Você clica aqui nesse ícone e no nosso exemplo aqui a gente vai baixar os dados de 2013. Então clica aqui e abre a tabela. Após você ter baixado o arquivo e dado uma arrumada nele, deve estar parecido mais ou menos com isso que está aqui na minha tela, onde você tem uma série de colunas aqui, enfim, com o nome do senador, o tipo da despesa, enfim, o fornecedor, e as linhas aqui, milhares de linhas, cada uma correspondendo a um pagamento feito usando o dinheiro da cota de atividade parlamentar. Então, antes da gente começar a fazer os nossos filtros e organizar as coisas por aqui, nesse caso específico da tabela de 2013, nós temos um problema, que se você fizer aquela seleção que eu já ensinei pelo Ctrl Shift e botar para baixo, você vai ver que vai até a linha ali 16.102 e daí depois para, né? Ele é interrompido por uma linha em branco. Se você for um pouco mais para baixo, ele é interrompido de novo por outra linha em branco. Isso é um problema porque o Excel, quando você ligar os filtros, para, enfim, começar a organizar esses dados, ele vai entender que é para ele filtrar tudo que tiver até essa linha aqui, 16.103. Por quê? Porque ali é uma interrupção de dados. O Excel vai considerar que você só quer até onde tem a mancha de informações. E como é que a gente faz para resolver isso, para conseguir fazer com que o Excel filtre tudo? Você vai ali em qualquer uma das colunas, selecionar tudo, clicando ali no corner, e classifica, faz qualquer tipo de classificação. Podemos, por exemplo, deixar uma classificação por ano, tanto faz, menor para maior, enfim. E aí você vai ver que basicamente não vai mudar nada, aparentemente, né? Mas muda porque se você fizer mesmo Ctrl Shift ou Ctrl para baixo, você vai chegar até o final dos dados ali, até o final da mancha. Isso porque as linhas que estavam com nada classificadas em branco ali, elas também foram organizadas, então elas ficam abaixo do 2013 na classificação, certo? Então vamos prosseguir aqui. Com tudo arrumado agora, nós podemos estudar um pouquinho a tabela e ver que existe uma das colunas ali com dados interessantes, que é uma divisão por tipo de despesa. Eles classificam ali, então, no Senado, qual é o tipo de despesa. Se a gente ligar o filtro aqui e clicar no menu drop-down, a gente vai ver que existe alguns tipos de despesa diferentes. Aluguel de imóveis para escritório, aquisição de material para o consumo, etc, etc, etc. No nosso caso aqui, a gente quer investigar o gasto dos parlamentares com alimentação. Então, a gente seleciona apenas aqui locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes e dá OK. Vai ter a classificação só por isso ali. Só que, como você percebeu, esse filtro que a gente fez ainda é muito abrangente, porque além de alimentação, dentro do tipo de despesa, ainda temos as linhas que constam locomoção, hospedagem, combustíveis. Vamos detalhar um pouco mais, então, fazendo um outro filtro, dessa vez na coluna fornecedor. A gente vai lá e pede um filtro de texto. Desta vez, a gente fala para o Excel aqui, ó, no Contém, que queremos apenas as linhas onde no campo do fornecedor existe a palavra restaurante. Dá o OK e temos um filtro mais detalhado aqui com todas as despesas que estão no item locomoção, alimentação, etc., onde existe um nome restaurante ali. É claro que esse não é um filtro perfeito, porque pode ter outras despesas de alimentação com fornecedores que não têm a palavra restaurante, mas numa investigação já nos aproxima do nosso objetivo. Com os filtros mais detalhados, então, a gente pode pedir uma classificação ali pelo valor reembolsado. Vamos tentar entender quais foram os maiores pagamentos a restaurantes ali por senadores. O que você vai encontrar após pedir essa classificação é, na primeira linha, o senador Cássio Cunha Lima, com uma despesa de R$ 7.567 num restaurante, o que, obviamente, é uma despesa altíssima. Você vai ver outros senadores com gastos exorbitantes nesse item. Você vê o senador Luiz Henrique, o senador Ciro Nogueira, todos ali com despesas acima de R$ 1.000, usando dinheiro público para pagar as suas refeições.
Isso por si só já é uma matéria, já rende uma reportagem a respeito disso. Mas você vai ver ali que dá para ir um pouco além. Se você procurar, se você conhece Brasília, o fornecedor RPS Bar e Restaurante, que forneceu a nota para o senador Cássio Cunha Lima, ele não é muito conhecido. Isso acontece porque às vezes o nome cadastrado do fornecedor, da nota dele, não é o nome pelo qual todo mundo conhece. Mas nós temos aqui o CNPJ e vamos copiá-lo então para descobrir quem que é esse fornecedor, aonde o senador Cássio Cunha Lima gastou esse dinheiro. Para descobrir isso, você entra então no site da Receita Federal e procura ali em Serviços para Empresas, o link de cadastros e depois o comprovante de inscrição e de situação cadastral no CNPJ. Ali você vai naquele acesso direto ou com senha específica e vamos então copiar o CNPJ do restaurante que a gente tem e escrever o CAPTCHA aqui para conseguir chegar na página certa. Pronto, agora entramos numa página de cadastro da empresa e podemos saber que o RPS Bar e Restaurante, na verdade, se trata da churrascaria Porcão, uma das mais famosas e mais caras de Brasília. Com todas essas informações que você conseguiu a partir de bases de dados públicas, você poderia, como fez o Estadão, ir atrás de investigar o que aconteceu naquele dia e descobriria que o senador pagou um jantar para vários amigos e parentes que vieram celebrar uma homenagem ao seu falecido pai, que também foi parlamentar. Então, com dinheiro público, ele bancou o rodízio na churrascaria para todo mundo com esse valor de R$ 7.567.